podem ter em comum, assim, motores elétricos, discos rígidos, cartões de crédito, e até um simples ímã de frigorífico? Bem, todos eles dependem de uma força fundamental, não é? O magnetismo. Exato. Hoje vamos analisar mais a fundo este fenómeno. É omnipresente, mas muitas vezes passa despercebido. Vamos usar as fontes partilhadas para explorar, bem, desde a história até à tecnologia atual. A ideia é essa, desvendar os conceitos-chave. Falar um pouco da história, sim, mas também dos diferentes tipos de materiais magnéticos, como é que eles se comportam, e fenómenos como a estresse, a temperatura de Curie, coisas assim. Ótimo. E como é que tudo isto afeta a tecnologia no nosso dia a dia? Isso mesmo. Parece excelente. E a história disto? Vem mesmo de longe, não é verdade? Ah, sim, sim. As primeiras observações, olha, são dos gregos antigos, por volta de 800 a.C., com a magnetita, aquele óxido de ferro natural, o Fe3 ou 4. A pedra ímã. Exato. Mas a primeira aplicação prática que conhecemos é a bússola, na China, séculos depois. Agora, a ligação mesmo a fundo entre eletricidade e magnetismo, isso no século XIX. Com Ørsted Ampère? Ørsted descobriu a ligação, Ampère formulou-a matematicamente, Faraday com a indução, foi uma revolução. Mas a explicação microscópica, lá no fundo. Isso já precisou da física quântica, certo? No século XX. Precisamente, Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, só aí se começou a perceber o que se passava a nível atómico. Que interessante. Levou mesmo muito tempo. E falando nos átomos, os materiais reagem de formas muito diferentes aos campos magnéticos. Como é que os classificamos? Bem, fundamentalmente, podemos pensar em grupos principais. Diamagnéticos, paramagnéticos e depois os mais fortes, ferromagnéticos. E também os ferromagnéticos. Vamos por partes. Diamagnéticos. Os diamagnéticos, olha, são materiais que na verdade são fracamente repelidos por campos magnéticos. Repelidos, não atraídos. Não, repelidos. É um efeito quântico, muito subtil. Está presente em toda a matéria, mas normalmente outros efeitos mais fortes escondem-no. Quer dizer que materiais como água, cobre, ouro têm isto? Sim, exatamente. A suscetibilidade magnética deles é negativa e muito, muito pequena. Só se nota bem com campos magnéticos super fortes ou então nos supercondutores. Ah, os supercondutores. Eles levitam, não é? É o efeito Meissner. Isso. São diamagnéticos perfeitos. Repelem totalmente o campo. Daí a levitação. Já se fez levitar grafite, até pequenos animais. Incrível. Pronto. E os paramagnéticos? São o contrário, imagino. Atraídos. Em certo sentido, sim. São fracamente atraídos por campos magnéticos. Eles têm momentos magnéticos nos átomos, mas estão desordenados. Um campo externo consegue alinhá-los só um bocadinho a favor do campo. Aham. A suscetibilidade é positiva, mas ainda assim pequena. Tipo alumínio, magnésio, até o oxigênio líquido. E a temperatura? A temperatura influencia isto? Influencia, sim. Existe a lei de Curie, que diz basicamente que a magnetização aumenta-se se o campo for mais forte, mas diminui se a temperatura subir. Ah, então o calor atrapalha o alinhamento. Faz sentido. Exato. A agitação térmica combate o ordenamento. Percebido. Mas olha, estes dois efeitos, dia e paramagnetismo, parecem bastante subtis. Onde é que entra aquela força magnética que nós sentimos mesmo, tipo nos ímãs de frigorífico? Ah, pois. Aí entramos nos materiais ferromagnéticos. É aqui que a coisa fica forte. Falamos do ferro claro, cobalto, níquel e algumas ligas especiais como os ímãs de neodímio, que são super potentes. Esses são os que são fortemente atraídos e que podem virar ímãs permanentes. Exatamente. São fortemente atraídos e podem manter o magnetismo. Isto acontece por causa de uma interação quântica, interação de troca, que faz com que os momentos magnéticos dos átomos se alinhem todos paralelos, espontaneamente. A suscetibilidade deles é positiva e muito alta. E é essa força que se usa em motores, nos discos rígidos para guardar informação. Sim, em tudo isso. Ímãs permanentes, núcleos de eletroímãs, transformadores, armazenamento magnético. E mencionaste os ferrimagnéticos. A magnetita original, por exemplo. Qual é a diferença aí? São parecidos com os ferromagnéticos. Também são fortemente atraídos. Mas a nível atômico, o alinhamento é um pouco diferente. Têm momentos magnéticos que se alinham de forma antiparalela em diferentes partes da estrutura cristalina. Antiparalela. Então anulam-se? Não completamente.
Como os momentos podem ter magnitudes diferentes nessas subredes, o resultado final ainda é um magnetismo líquido forte. Geralmente um pouco mais fraco que nos ferromagnéticos puros, mas ainda assim forte. Entendi. E onde é que se usam esses? A magnetita e outras ferrites são muito usadas em aplicações de alta frequência. Pensa em transformadores, indutores, antenas, micro-ondas. Ok, faz sentido. Isso leva-me a pensar noutros dois conceitos que parecem muito importantes para estes materiais mais fortes: estresse e temperatura de Curie. Pode explicar um pouco? Claro, são cruciais. A estresse magnética é basicamente a tendência que os materiais ferro e ferromagnéticos têm de reter magnetização mesmo depois de se tirar o campo magnético externo. É como se tivessem uma memória magnética. Ah, tipo um atraso na resposta? Quando aplicas e retiras um campo, o material não volta logo a zero. Fica com magnetismo residual. Isso, a remanência. E depois é preciso aplicar um campo no sentido contrário para o desmagnetizar completamente. A coercividade. Exatamente. E essa memória, essa estresse, não é um problema. É o que permite a gravação magnética. Então é a base dos discos rígidos? Dos cartões SIM? Precisamente. Para gravar dados, queres materiais com alta coercividade. Para a informação ficar estável, não se apagar facilmente. Para fazer ímãs permanentes, queres alta remanência. A área dentro desse ciclo de estresse também representa energia que se perde como calor. O que se usa no aquecimento por indução? Sim, também. Fascinante. E a temperatura de Curie parece o ponto fraco destes materiais, não? É, em certo sentido, é temperatura crítica. Acima dessa temperatura, um material ferromagnético ou ferromagnético perde essa ordem magnética espontânea. A agitação térmica fica tão forte que vence a interação de troca que alinha os momentos. E ele vira o quê? Paramagnético? Exato, torna-se simplesmente paramagnético. Para o ferro, por exemplo, são cerca de 770 graus Celsius. Se aqueceres um ímã acima da sua temperatura de Curie, ele perde o magnetismo permanentemente. Pelo menos, o magnetismo espontâneo. Quer dizer que o calor é mesmo a criptonite dos ímãs permanentes? Basicamente, sim. Perto da temperatura de Curie já o enfraquece. E acima dela, destrói o ferromagnetismo. Que resumo excelente. Então temos materiais que repelem um bocadinho, dia, que atraem um bocadinho, que atraem muito com alinhamento todo no mesmo sentido, ferro, e que atraem muito com alinhamentos mistos, ferri. E a estérese, a memória e a temperatura de Curie, o limite de calor, definem como os usamos na tecnologia. É uma boa síntese. E sabes, fica aqui uma questão interessante para pensar. Se o calor destrói o ferromagnetismo e o núcleo da Terra é incrivelmente quente, bem acima da temperatura de Curie do ferro. Como é que a Terra tem um campo magnético tão forte? Boa pergunta. Pois é. Talvez a resposta não esteja no ferromagnetismo do material sólido, mas sim noutra coisa. Talvez ligada ao movimento do ferro líquido lá no núcleo. Um processo dinâmico. Um geodínamo. Ligado à eletricidade e magnetismo, como as descobertas de Ørsted e Faraday. Exatamente. Fica a ligação.